A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos meditar na palavra de Deus? A mensagem encontra-se no livro de Êxodo, que significa saídas, no capítulo 14, ao versículo 15 e 16, está escrito: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Essa passagem ela nos fala quando Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito. E quando eles encontraram-se livres do Egito, quando eles saíram da escravidão, essa história ela envolve o episódio relacionado à marcha de Israel pelo deserto. E quando eles foram tirados, por isso o livro chama-se Êxodo, que significa saída. Quando eles saíram da terra do Egito, eles encontraram uma dificuldade. A dificuldade se chamava o Mar Vermelho. E eles ficaram muito desesperados, porque olharam para frente, havia um grande mar impossível de se atravessar. Olharam para trás e viram Faraó com seus 600 cavalos, 600 cavaleiros vindo furiosamente para deter a caminhada deles. E o povo, atônito perante aquela dificuldade, começaram a reclamar com Moisés: por que tu não nos deixaste no Egito? Porque mais antes nós tivéssemos ficado no Egito como escravos do que morrer aqui no deserto com fome. E Moisés disse: o Senhor pelejará por vós e vós calareis, porque hoje os inimigos que tu vês, tu não verás mais. Moisés era um homem muito convicto da fé e da comunhão que ele tinha com Deus. E nós temos que ter convicção da nossa comunhão com Deus. E Moisés perguntou para Deus o que deveria ser feito. E Deus imediatamente fala com Moisés: tu clamas a mim? Por que tu clamas a mim, Moisés? Era como se Deus estivesse dizendo para ele: poxa, eu já fiz tanto milagres, eu trouxe as 10 pragas sobre o Egito, tu ainda queres mais? Eu falei contigo numa sarça que ardia, mas não consumia. Eu sou o Deus do impossível. Então ele disse: por que tu clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então a ordem de Deus não era para parar, era para marchar. Então às vezes a gente não entende o que Deus está falando. Como alguém vai marchar sobre o mar? Mas Deus estava dizendo: marche. Marche, pé firme, olhando para frente. Marchar é diferente de andar com firmeza, com pé firme, com segurança, olhando para um alvo. E tu, levanta o teu bordão, estende sobre o mar e divide-os, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O que foi que fez abrir o mar? Foi a vara, o bordão de Moisés? Não. O que fez abrir o mar em terra seca, para que o povo de Israel passasse pelo meio do mar em terra seca e pé enxuto, foi a palavra de Deus, a palavra da ordem de Deus. Deus disse: toca com teu bordão no mar e divide-o, para que o povo de Israel passe por meio dele.
em seco. Não foi a vara, mas foi a confiança de Moisés naquilo que Deus havia dito. Então nós temos que confiar no que está escrito na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela já está dizendo, é palavra de Deus, não é palavra de homem. E ele confiou nisso. Abriu o mar e o povo passou por meio do mar em terra seca e pé enxuto, e ainda fazendo, sabe o quê? Cantando o hino da vitória. Deve ter sido uma experiência, assim, emocionante. Como o nosso Deus é maravilhoso. A ordem de Deus era marche, não pare. E a fé, em comunhão com a palavra de Deus, fez um milagre impossível acontecer. O mar se abriu, abrindo-se muros da direita e da esquerda, e o povo de Israel passou pelo meio do mar cantando o hino da vitória. Ao chegar lá do outro lado, as mulheres pegaram os pandeiros e ficaram cantando. Miriam com as suas companheiras, dançando, tocando pandeiro. Faltou eu lá para tocar o meu pandeiro. E dizendo, sumamente, verdadeiramente, só o Senhor é Deus. Deus, ele sempre usa algo que nós temos para criar um milagre, como a multiplicação do pão e do peixe, como o lodo para curar o cego de nascença. Então, eu não sei qual deserto que tu estás, qual a escravidão de deserto que tu estás, porque deserto também nós vemos milagre. Qual a opressão? Porque os israelitas aqui, quando estavam lá no deserto, começaram a murmurar, ficaram cativos da murmuração. Então, não sei qual é o cativo desse deserto que tu estás passando, mas eu quero te dizer que ainda que tu chegues diante de uma dificuldade, tu tens uma palavra de ordem da parte de Deus. Marcha e toca. Toca naquela dificuldade que te impede de marchar, de passar, de vencer, de prevalecer. Toca nela segundo sob a palavra de Deus, porque sob a palavra de Deus, debaixo da palavra de Deus, tudo se cumpre, tudo se faz e tudo é um cântico de vitória. Eu sou a apóstola Odineia, estou te abençoando em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a alegria do Senhor, a nossa força é. Amém? Beijo. A paz do Senhor Jesus. Amém?